Em um momento anterior, eu havia falado que Deus, para o Spinoza, é o único ser livre, porque ele é pura ação. Isso significa que tudo aquilo que ele faz é produzido única e exclusivamente pela sua vontade. Mas para a gente olhar um pouco mais de perto essa concepção de Deus em Spinoza e entender por que toda a problemática da vida dele com relação à sua comunidade começa na figura de Deus, é importante que a gente entenda primeiro que para ele Deus não é um ser pessoal, todo-poderoso, separado do nosso mundo, não. Para ele, Deus é uma substância que significa que é representado, que é, na verdade, né, pura totalidade, que é também uma outra forma da gente usar aí uma compreensão para Deus, a natureza ou tudo que existe. Então, se a gente fala Deus ou totalidade ou natureza ou tudo que existe, estamos tratando da mesma figura do mesmo ser. Ele ainda usa uma expressão um pouco mais formal, um pouco mais específica para o seu pensamento, que é a expressão natura naturante, que significa substância que tudo produz. E nós somos o que ele vai chamar de natura naturata, natureza produzida e não que produz, né? E essa natureza que é produzida, ela é parte de Deus. Então, para o Spinoza, nós somos uma parte de Deus. Para ele, nós somos uma espécie de manifestação de Deus, uma modificação, uma possibilidade, né? Um dos modos da substância Deus, que, segundo o Spinoza, também possui infinitos atributos. E desses infinitos atributos, nós só somos capazes de perceber dois deles, que é o pensamento e a extensão. O Descartes havia afirmado que esses dois elementos, esses dois atributos, seriam exatamente as duas únicas formas de percebermos a natureza. Aquilo que não é puro pensamento é extensão. Um exemplo disso, segundo Descartes, era o ser humano. Nós somos corpo extenso, né, extensão aí, e pensamento puro, pura substância que não contém materialidade. E o Spinoza diz, olha, esses são apenas dois atributos dos quais nós somos capazes né, de perceber, de realmente apreender. E mais, o Spinoza ele ainda vai afirmar com relação a essa relação ou a esse entendimento que ele tem com relação aos corpos humanos, ele vai contra também essa dualidade que o Descartes apresenta, considerando que nós somos essas duas coisas. E é muito interessante porque nós temos toda uma tradição filosófica e mesmo religiosa que vai afirmar e vai ratificar essa dualidade, corpo e alma. Muitas vezes a gente vai encontrar a expressão a carne é fraca, como se a carne tivesse uma vontade própria e o pensamento uma outra vontade. Para o Spinoza, na verdade, o que há é um paralelismo, ou seja, corpo e mente estão numa conexão intensa e que, na verdade, o que um quer, o outro quer também. Às vezes pode ser um pouco complicado para a gente entender essa concepção, mas vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Ok? Se você deseja muito tomar um sorvete, mas você está de dieta, e aí entra aquele confronto, né? O que seu corpo aparentemente diria, esse dualismo, né? O seu corpo quer, mas a sua mente diz que você não pode, que você não merece. Na verdade, o que o Spinoza diz é que, no fundo, há em você duas vontades que uma está sendo mais forte que a outra. Qual está sendo mais forte? Vamos lá, se você toma o sorvete, a sua vontade de sanar o seu desejo de ser afetado por aquele alimento está sendo mais forte. Agora, se você não toma o sorvete, o seu desejo de permanecer na dieta foi o desejo mais forte. Mas quem quis, num ou no outro caso, foi o seu corpo. E os nossos corpos
eles são exatamente, como eu já havia apontado antes, apenas uma manifestação de Deus. E para a gente entender ainda também com um exemplo essa concepção, vamos considerar que Deus, ou a natureza, ou a totalidade, fosse o oceano. E que o oceano, de uma forma muito prática, ele se manifesta de formas diversas. A gente tem aí as ondas, a gente tem as marés, e todas essas expressões são formas do oceano. Então, para o Spinoza, nós somos exatamente expressões de Deus, da totalidade, da natureza naturante.